tem como deixar de falar o que é riqueza para você nunca confundir. Vamos construir esse nome. Riqueza é fruto, só funciona se tiver prosperidade. Prosperidade só funciona se tiver sabedoria. O que eu vejo na maioria das pessoas? Estou vendo a galera aí, eu sou PMF. A galera está falando que o problema é o Lula. O problema é mais embaixo. O problema é a mentalidade do povo. Não é o Lula não, posso garantir para você e te explico. É o seguinte, na verdade, o que a gente precisa são essas 3 siglas aí. E essas 3 siglas, de um jeito ou de outro, você tem que arrumar uma forma de ativar uma, acessar uma, ativar a outra e desfrutar da outra. Riqueza não é algo tão forte que você imagina. Quando você está distante da conexão da riqueza, você acha assim que é algo impossível. Alguém falou que vai ser trilionário. Você não sabe que campo de energia que é esse aí não. É igual dar uma volta na lua, nadando. Calma aí, vamos subir devagar. Chegou a hora de fritar os miolos. A galera está aqui comentando. Então escreve aí, quem não escreveu. Quem já está dentro do SPR3, escreve: sou SPR3. Sou SPR3. Hoje rolou a primeira aula inaugural. A aula inaugural, na verdade, é a primeira aula. Sobre as histórias, tem 3 coisas que você precisa saber sobre as 3 histórias. As historinhas que você conta, que ficam roubando sua energia, é tudo mentira que você conta. A história que você está dominando, tendo resultado, e o storytelling sobre o seu futuro. Se você não liberar as historinhas do passado, você não vai viver essas histórias do futuro. E isso vai mudar tudo, se você não souber mexer com isso. Só que agora, vou te explicar essas 7 leis. Por que 7? 7 é o numeral pleno. Esse numeral pleno, aqui ó, as 7 leis. Por que lei? Essa lei aqui, dependendo da sua opinião, vai funcionar. E dependendo do que você quer, vai funcionar. Primeira coisa sobre a riqueza. A gente pode excluir milhões de brasileiros só por causa do número 1, querer. Qual que é o problema do querer? Se você não for alguém treinado para desejar algo e querer algo, você não vai fazer. Fiz o triatlo, estava fazendo até sem querer, mas eu quis porque eu já tenho um tempo que eu fiz o Ironman, eu vou para o Ultraman, eu pensei, eu tenho que ficar fazendo alguma prova, eu tenho que manter nativa a minha mente. E acredite, foi mais difícil fazer o triatlo em 2 horas e 53 do que um Ironman em 9 horas e 46. Porque eu queria tanto aquele Ironman, eu tinha tanto motivo, e quando você tem motivo, treina além do que é preciso e faz tudo que precisa ser feito, quando você vai na execução fica mais simples. E aí está o grande detalhe, na lei da riqueza, se não quiser, não tem como. E aí eu te faço a pergunta, como que você quer algo sendo que você nem sabe que tem como? Se você só abrir a sua mente agora e responder isso, como é que você quer algo que você nem sabe que tem como? Por exemplo, a pessoa olha para um carro, ela nem sabe se ela quer aquele carro, mas ela convive com pessoas, olha só, você vai notar aí, ó, a convivência muda o querer. A pessoa, quando ela está distante da realidade, ela não quer a realidade, ela quer o que ela idealizou. Então, se eu fosse na cabeça do meu pai, eu ouvi a primeira vez o que era ser rico. Ser rico era ter 10 casas de aluguel. Tipo assim, você vai aposentar se você tiver 10 casas de aluguel. 10 casas de aluguel não pagam o IPVA só de um carro da minha garagem. Mas e esses carros da garagem? Você tinha sonho disso? Nenhum. O problema foi o ambiente. O relógio que eu fico no meu pulso aqui, jamais queria ter esse tipo de coisa. Para mim sempre foi besteira. Até que eu percebi que a besteira era fruto do ambiente e a cabeça ela determina. Não sei se vocês assistiram aquela live, aquela aula, sobre a mentalidade do pobre, que significa improdutivo, do controlado, do rico e do super rico. Vocês assistiram? Aonde que você encontra aquelas mentalidades? No ambiente. Não compra em shopping, não compra em igreja, não compra em lugar nenhum. Não compra lugar nenhum, tem que ter ambiente. O ambiente força o querer. Então a pessoa fala assim para ela mesma, não, eu quero. Eu vou te falar, você ativou a lei número 1 da riqueza. Se você realmente quer, você vai fazer. Não quero. Eu tenho 2 coisas que eu tenho para falar ao seu respeito. A primeira é, eu tenho certeza ao seu respeito de algo, que é, se você falar assim para mim, eu não quero, eu tenho certeza que você não consegue. Se você falar quero, o que eu tenho sobre você? Dúvida. Eu não consigo te dar certeza se vai funcionar o fato de você querer, porque querer é um começo.
Você falar, eu quero ficar rico, eu tenho dúvida se você vai ou não. Mas se você falar, não quero, eu tenho certeza que você não vai. É impossível, porque você não quer. A palavra fala uma coisa muito interessante, que é Deus que realiza, Ele produz esse querer e eu realizar. Como que Deus muda o querer de uma pessoa? Anota aí, dando uma visão. Quando você não quer algo e Deus te dá uma visão, e você obedece a visão, o seu querer muda. Agora, quando você não aceita a direção de Deus, não aceita a visão dele, você não vai querer de jeito nenhum. Por exemplo, o que eu fui chamado para fazer o ano passado, que não preciso esconder que é política, é uma coisa que eu não quero de jeito nenhum. E eu continuo resistente. Mas o que ele colocou em mim? Ele sabe exatamente como é que é a química do meu cérebro. Ele me empurra para os lugares, faz eu me sentir injustiçado, faz eu me sentir perseguido, para eu começar a querer o negócio. Olha até que o trem é louco. Se for normalzinho, vai lá, que é isso, quero nunca. Mas esse querer, que é algo assustador, só veio depois de quê? De uma série de fatores. Ou seja, Deus realiza sim, Ele faz você querer. E Ele faz você realizar. Só que você pode desobedecer. Ele opera isso? Opera. Então você precisa fazer o seguinte. A lei número 1. Tem como treinar o cérebro em qualquer circunstância para você começar a querer algo. Em qualquer circunstância. Quando eu não quero um negócio, como é que faço para querer? Faça um test drive. Você não quer algo? Teste. Na hora que você testar, não, essa comida, testa, come lá uma vez. Pede para arrumar aqui para mim, ó, tá puxando aqui, ó. Pô, um adesivo aqui que fica puxando meu pescoço, fica parecendo que eu estou com torcicolo. Alguém mandou mensagem para mim, esse vídeo aqui você não está nem, é um trem que eles enfiam aqui, ó. Essa lei número 1, eu quero a riqueza, tem que querer, fala com a boca assim, ó, eu quero. Quando eu desisto de uma pessoa, quando a pessoa, eu estou trocando ideia com ela, e a gente vai produzir um negócio, ela fala, eu não quero. Eu só mando mais uma pergunta, o que levou você a não querer? Só me responde isso. Rapaz, quando a pessoa fala, não, o que levou foi isso. Eu falo, então você nem sabe se você não quer. Quando você vai ouvir direitinho um problema, você vai descobrir algo. Porque as pessoas gostam de falar que não quer, mas não tem isso claro dentro delas. Não tem isso claro dentro delas. O outro fone está pesando aí. Beleza, eu quero a riqueza, lei número 1, beleza. Então se você quer algo, esse é um sim que você falou para dentro de você. Você tem um sim. O que faz você prosperar? Usar esse sim como escudo. Presta atenção no que eu estou falando. Eu quero algo? Quero. Então eu vou pôr o escudo. E tudo que vier atrapalhar o que eu quero, eu vou ter que bater com esse escudo. Então vai aparecer um monte de coisa que é o que eu não quero de fato. Então eu já vou te dar uma experiência para você que está assistindo a live. Você vai ter que listar de fato o que você quer. E tudo que você não quer vai ter que ser listado também, para você não confundir. Eu quero algo, isso vier seu escudo. Você vai ter que bater com ele na cabeça dos outros. Sim, mas na violência? Claro que não. É só para você não esquecer. É um escudo para proteger o que você quer. Eu quero estudar. Então tem um amigo que você também quer ficar perto dele. Ele quer estudar? Não. Qual que é a prioridade do querer? É estudar. Então esse amigo aqui, você vai ter que pôr um escudo entre você e ele, senão você vai estar prejudicado. A grande vantagem de quem é sábio, próspero e rico é que ele sabe falar não. Que ele ganhou a sabedoria de dizer não. Aí está o grande lance. Se essa lei da riqueza, o querer estiver funcionando mesmo, ninguém te segura. Você quer mesmo a riqueza? Sim. Queira então a sabedoria, ela é um escudo. A prosperidade é andar com esse escudo. E a riqueza é o quê? Proteger o que você carrega com o escudo. É empurrar, como se estivesse dando fruto mesmo. Então, o se mover, o empurrar o problema com esse escudo, o escudo vai virar um muro para ninguém tomar o que você tem. Para que o soldado anda com o escudo? Ele anda com o escudo para ele não levar flechada. Ele anda com o escudo para se proteger. Então, ter bem definido o querer vai fazer você se defender. O querer vai mudar tudo. Muito difícil você ficar rico sem querer. Muito difícil. Segunda lei, temporalidade, dominar o tempo. Dominar no tempo. Então você escreve aí, ó, domínio no tempo. O que é esse item número 2?
O querer é fundamental. Tem gente que arruma desculpa, tem gente que me xinga, tem gente que fala mal da Bíblia, tem gente que fala mal de tudo, sim ou não? São historinhas que a pessoa conta para ela mesma, para ficar fingindo que é por isso que ela não vai conseguir. Ou seja, isso vai fazer ela retroalimentar o não querer. Quando você quer, você tem que aceitar logo a situação que você está e falar, quero nem saber. Vai de um jeito ou de outro. Se você coloca isso na sua cabeça, o querer vem rápido. Se você, de fato, quiser alguma coisa, eu tenho dúvida que você vai conseguir. Por quê? Porque eu não sei se você vai executar até o final. Mas se você não quer, eu tenho certeza, eu aposto tudo, que você não vai conseguir, porque você não quer. Pablo, e se eu mudar de ambiente? Aí vai mudar o querer, pode ficar tranquilo. Aqui no meu corpo, tem um item que eu nunca quis. Um amigo meu foi me dar um Rolex uma vez. Ele falou assim, o que você acha de Rolex? Aí eu meti o pau, né? Isso é coisa à toa, isso é coisa não sei o quê, cabeça pequena. Tinha até dinheiro para comprar, mas ele falou, eu falei tanto mal de um Rolex, que ele, você viu até que é caro uma opinião. Ele chegou com um Rolex para me dar, eu desvalorizei o Rolex, ele falou, ele não está pronto para ter um Rolex. E foi embora, ele me dá o Rolex. Você imagina o quanto que custa a ignorância, o quanto que custa uma opinião, quanto que custa a negatividade, quanto que custa o não querer algo. Esse amigo estava com esse Rolex de 100 mil reais, e ele me dá de presente, só que eu fui um idiota. O que custa você falar, cara, Rolex é da hora, não sei o que, beleza. Ele me dava o Rolex e colocava no braço. Só que eu me impedia de ter um Rolex. Olha que coisa. A culpa foi de quem? Minha. Aí na segunda oportunidade, ele não me falou isso da primeira. Na segunda eu olho um Rolex no braço dele, num evento que ele estava fazendo. Fiquei doido vendo aquele Rolex. Desejei, quis o Rolex dele. E até pensei assim, ele podia me dar esse Rolex. Olha que loucura. Eu fui falar no evento dele e pensei, imagina se ele me paga essa palestra com esse Rolex, eu tenho que ser doido. 150 mil esse Rolex. No outro dia ele vem aqui na empresa com a caixa. Ele tem um presente. Aí eu, não é possível, é aquele Rolex. Depois que você souber usar sua mente, você vai ter que tomar muito cuidado, porque sua mente impede você de prosperar e a sua mente também faz você ter coisas absurdas. Um simples desejo. A sua mente pode transformar a frequência. Eu realmente desejei. No outro dia ele estava com o Rolex que ele ficou alguns anos esperando na fila. E ele me deu o Rolex, era certinho meu braço, eu fiquei doido. O querer muda tudo. Todo mundo está na internet, escreva assim, ó. O querer muda tudo. O querer muda tudo. Tem alguém escrevendo na internet ali. Fica impressionada com os pilantras que o Brasil produz. Muita gente fraca da cabeça deixando esse cara milionário. Acorda, Brasil, para cair em conversa de pilantra. Acorda para a vida. Você deu seu recado. Nenhum idiota igual você vai te ouvir. Você não produz nada no Brasil. Vem chamar atenção e vem me chamar de milionário. Me respeita, vagabundo. Milionário é qualquer um que tem em qualquer sala aqui dentro de qualquer empresa minha. Milionário é qualquer sócio meu desse tamanho assim, ó, menino. Um cara igual você tem que me respeitar. Você tem que estudar a minha história. Vai lá no YouTube aí, sai da live, casca fora daí. Vai lá, história do Pablo Marçal. Vê que eu saí de um lugar pior que você. Nunca fiquei enchendo o saco de ninguém. E sempre estudei, paguei um preço para estar aqui. E estou envolvido em mais de 40 negócios diferentes. O que você está falando? Você virou comentarista profissional, fiscal da vida dos outros? Sempre mais um, sempre vai inflamar o movimento. Se você tivesse resultado, eu até respeitaria o que você fala, mas é sempre o idiota enchendo o saco. Sempre vai ter o idiota. Você é bem-vindo aqui. Você é o típico cara que não quer e está vindo a fazer o quê? Chamar mais um para não querer. Qual o problema do nosso povo? A inveja está te corroendo, seu resultado já fala por você e sua acusação é a sua confissão. Seu estrogonofe. Põe isso na sua cabeça. Alguém falou, Marçal, eu quero ser seu sócio. Então vou te dar uma dica, tá? Não existe um sócio meu que não tenha sido aluno meu de algum programa. Mas sabe por quê? É obrigatório, qualquer pessoa chegar perto de você, é obrigatório, por causa da mentalidade. Tem cara aqui que é banqueiro, sentou para ser meu sócio, eu falo, você vai vir no método IP, e no método IP, você vai ver quem eu sou, para ver se você suporta, e aí eu vou ver se isso, você está afim de seguir na sua vida com o que eu tenho para oferecer. Tem gente que vem,
assiste e fala, mano, eu te acho muito radical com as coisas de Deus, eu não sou de jeito. Então fechou. Já, por isso que eu estou feliz da gente não seguir daqui para frente. Claro que é o filtro. Se o cara não entende, não tem os mesmos princípios, não vai dar certo. Se o cara não tem a mesma mentalidade, nossa, um dia tinha um cara inteligente aqui, ele falava assim, essa empresa do Marçal vai quebrar tudo. E aí pôs uma ideia até na cabeça dos que eu mais gosto. Foram para lá em casa 11 horas da noite, uns 2 anos atrás. Chegaram lá os dois, você viu o que o mercado está fazendo? Você viu não sei o que? E 11 horas da noite, eu falei, o que foi? As suas empresas vai cair tudo, por que você está fazendo errado? Aí eu, terminou, então vai dormir. Aí fui dormir, os caras ficaram olhando assim para mim, tipo assim, ele não deu nem moral. Não, nem moral. Nunca quebrei nenhuma empresa. O cara vai lá em casa 11 horas da noite para falar que todas as minhas empresas vão quebrar de uma vez. Eu fiz as contas, empresa quebra um de cada vez. No dia que quebrar a primeira, eu lembro de você e te chamo. Pablo é arrogante. Não, é porque eu gosto de dormir na hora certa. Falei para minha esposa que eu ia dormir, aí vai os caras lá preocupados. Aí o que eu fui percebendo? O cara, ele só queria trazer as preocupações dele. Nós não pensamos nisso, não tem medo também de quebrar nada. Só que a mentalidade de derrotado é terrível. Aí eu chamei um sócio meu e falei, você tá debaixo de encantamento com esse cara, não tá? Tira ele daqui. Não, mas ele é o melhor. Tira ele 2 vezes então. Não quero saber. Gente que traz energia diferente para o ambiente, para destruir a paz do ambiente, ele sim poderia ser um cara que iria trazer problema. Já tira. Aí quando eu estava discutindo com ele, ele falou assim, você não conhece meu coração? Eu falei, eu nunca te vi falar do reino. Aí ele falou assim, não é porque eu não falo que eu não sou do reino. Aí eu estava com ele assim, estava um carro meu. Aí eu falei, você está vendo esse escapamento aqui? E dependendo do que o motor acha, tudo que toca no motor sai nesse escapamento aqui. Essa é a sua boca. Se o seu coração não está carregando isso, é por isso que eu nunca vi. Você vai mentir para quem? Vaza! E ele era mega inteligente, poxa vida, o cara maravilhoso. Só tem um problema, jogador errado no time que não precisa dele. Só que as pessoas vivem assim, não, mas ele é tão bom, vamos manter ele aqui. Ele é tão bom que ele precisa ir para um lugar melhor. Se você não tiver essa clareza, você vai pagar caro com a sua vida e com os seus negócios. Achar que você é uma pessoa que depende de alguém. Foi o Senhor que te trouxe até aqui, sim ou não? E Ele que vai te levar daqui até lá. Só que você tem medo. Nessa questão do domínio no tempo, depois do querer, eu preciso entender o seguinte, existem 3 tempos. Esses 3 tempos que existem, eles precisam se encontrar. Como é que os tempos se encontram? Projetando o futuro, ressignificando o passado e governando no agora. São essas 3 palavras. Se vocês quiserem prosperar um pouco mais rápido, vocês precisam ter clareza absurda sobre as coisas que eu estou falando. Clareza. Então eu dedicar energia para o meu cérebro responder rápido todas essas questões, vai mudar completamente meus resultados. Passado. Quando eu falar passado, você vai lembrar de uma coisa. Ressignificação. Resolver. Passado resolvido, futuro garantido e governo imediato. São 3 coisas. Marcelo, eu estou com um problema aqui no passado. Vai gastar energia de governo no agora. Então resolve esta bodega logo. Por quê? Porque se você não entender de temporalidade, você pode até ter dinheiro, mas não vai desfrutar. Você pode até ter um monte de coisa, mas vai perder o desfrute. Governo e desfrute só acontecem no agora. Repete comigo, fala assim, governo e desfrute só acontecem no agora. Ou seja, se o governo e o desfrute só acontece no agora, eu preciso da energia que vocês estão gastando no passado e no futuro. Final do ano tem uma atividade muito boa, uma experiência boa para você viver. Quer saber ou não? Abre seu guarda-roupa e arranca tudo que você não quer. Acredita que eu fiz isso hoje? Fui pegando, aí eu lembrando de quando eu era pobre e não tinha roupa. Acabou de acontecer essa crise ali. Terminou ali o almoço, Carol, arruma essas roupas aí. Eu fico olhando. Por exemplo, antes de me candidatar a presidente, eu tinha um tanto de calça, cara, tudo rasgada. E elas ficaram já 2 anos paradas. Eu nunca vesti nenhuma. Desde quando eu falei que eu ia mexer com política, eu falei, eu não vou mais usar calça rasgada. E as calças, cara, e aquilo rouba a minha energia toda vez que eu vou vestir roupa. Que eu olho e falo, um dia eu vou voltar a usar isso aí. Peguei uns tênis que eu paguei 7 mil, 10 mil em cada um. Olhei para eles hoje e falei, vocês vão ter que ir embora.
Aí a conta, 7 vezes 3 mais 8, mais não sei o que. Eu falei, o que aconteceu? Eu não tenho como dar um tênis desse para os outros. Aí eu falei, quer saber? Catei uma mala e falei, vocês vão ter que ir embora. Joguei tudo nessa mala, já trouxe para dar para alguns amigos, para algumas pessoas. Tem gente que fica doido esperando esses momentos. Você imagina, comprei um tênis 7 mil, usei uma vez. Comprei empolgado, não é meu perfil. E você falando, pelo amor de Deus, me dá esse tênis. Se eu te falar que eu tenho um negócio mais poderoso para te dar do que tênis. Isso aqui, ó, sabedoria. Se você fosse sábio, você não tinha comprado. Pois é, não faz diferença nenhuma para mim hoje. Mas a minha vida, quando eu casei, era o preço de um tênis desse. Hoje não faz diferença. E aí você vai ficar mais grilado ainda, porque não vai ficar inútil. Eu vou dar esse para os outros. Não vou vender não, podia vender, né? Abrir um stories lá, venha comprar, né? Abrir um bazarzinho. Fazer um leilão ia ser pior. Troque, você está doido. Resumindo, eu fiz isso hoje. A Carol está fazendo tem uns 3 dias. Você tem que limpar a energia daquilo que você não está usando. Você tem que doar, você tem que vender, você tem que fazer um escambo, trocar. Por quê? Porque tem energia sua que você trocou humana por uma coisa chamada pecúnia. Essa pecúnia você trocou por uma coisa que você não usa. E isso ocupa seu espaço mental e seu espaço físico. Então como é que domina no tempo? Avalia o tempo que você trocou para ter aquela coisa e o porquê que você está com isso ainda. Quais são as 2 coisas que você tem que fazer? Você precisa retomar essa energia. E aplicar onde? Nas coisas que te fazem crescer. Dá uma olhada em volta da sua casa, o tanto de coisa. Olha o povo ali,